Se conheça melhor e entenda como o seu comportamento pode afetar o seu casamento e as suas relações interpessoais. Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Graziela, eu sou coach e sou analista de perfil comportamental. O perfil diz que foi o psicólogo William Moulton Marston que ele entendeu que um comportamento, o nosso comportamento, o comportamento humano, podia ser dividido em 4: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E hoje nós vamos falar, nós não, né? Eu vou falar um pouco da dominância, desse perfil dominante, as características de quem tem esse perfil, como que a pessoa com o perfil dominante, com o autodominante, normalmente se comporta. Porque todos nós temos os 4 perfis, porém, tem uns que são mais altos dentro de um gráfico e outros que são mais baixos. Então, esses que são mais altos são os que predominam praticamente o nosso comportamento. Então, falando um pouco desse perfil dominante, como que é o comportamento dessas pessoas? São pessoas assim, com perfil forte, são pessoas de fala dura. Se for um perfil autodominante, chega até a parecer assim uma pessoa meio grossa, estúpida, mas tendo tudo no controle, né? O comportamento no controle, as coisas se equilibram. Tem facilidade para liderar pessoas, o perfil dominante, são extremamente competitivos. O perfil dominante, se ele não tem alguém para competir, ele compete com ele mesmo, ele tenta superar tudo que ele pode fazer, ele tenta superar, fazer mais e melhor. Ele quer se superar, quer elevar a régua constantemente. É muito focado no trabalho, focado nos resultados que esse trabalho traz para ele e não é muito ligado com as emoções, né? E isso acaba afastando um pouco as pessoas. Ele não se preocupa muito com esse lado emocional. Então, é um perfil mais racional, mais ligado ao trabalho, à entrega e à produtividade. E aí, o que pode atrapalhar, né? Num convívio, o que pode atrapalhar no seu casamento ou nas suas relações interpessoais? Eu vou falar um pouco de mim, né? Eu sei do que aconteceu comigo na minha vida. Eu tenho um perfil autodominante. Tenho um pouco de influência, como eu disse, nós temos os 4 perfis, um pouco de influência, um pouco de estabilidade e um pouco de conformidade. Porém, o meu alto perfil é a dominância. E aqui na minha casa, o meu marido é auto-influente. Então, você imagina, nós vamos falar amanhã sobre esse perfil influente. O perfil dominante, ele é ligado em tarefas, em trabalho, em entregas, em resultados. O perfil influente, ele é ligado às pessoas, ele necessita dessa conexão, dessa interação, desse contato interpessoal que o dominante não tem tanta necessidade. Então, no momento que eu queria fazer o trabalho, me dedicar, porque eu me dedico 100% nas coisas que eu me proponho a fazer, eu tô nessa dedicação do trabalho, eu faltava com atenção na minha casa, tanto para o meu esposo quanto para os meus filhos, porque eu achava que o que era importante, a princípio, seria fazer o que precisava ser feito no trabalho. Então, esse perfil, ele tem como característica, vamos dizer, cuidar mais do que é importante do trabalho para trazer remuneração para sua casa, do que estar ligado com as pessoas. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito
constantemente vigiado, melhorado, estudado para estar atendendo às necessidades do meu esposo, dos meus filhos, para manter um equilíbrio. É importante trabalhar? Muito importante trabalhar. Mas nós também precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tinha uma fama de ser muito verdadeira. Meus amigos normalmente me procuravam porque queriam uma opinião de verdade, né? Vou falar com você, Grazi, porque eu sei que você vai falar para mim a verdade, mesmo que doa, você vai falar a verdade. Pois é. Só que eu falava a verdade de um jeito grosseiro, de um jeito estúpido, achando que eu era a dona da razão, da perfeição, e eu acabava não sendo verdadeira, e sim grossa, estúpida. Muitos amigos já saíram chorando com as minhas falas, mas eu achava que eu estava certa. E dessa forma, eu vim trazendo para dentro da minha casa. Da mesma forma que eu tratava os meus amigos, eu tratava o meu esposo e, consequentemente, os meus filhos. Então, tinham até medo, tinha gente que tinha medo de falar comigo. Eu já ouvi isso. Nossa, eu tenho até medo de falar com você, porque você é muito grossa, você fala muito alto. Era tudo aos berros, gente. Eu não tinha controle emocional. Controle emocional era uma palavra, uma frase que eu não conhecia. Eu não sabia o que era controle emocional. Até porque, para nós adquirirmos um controle emocional, um controle do que vamos falar e vamos fazer, é necessário muita cautela, estudo, mudança de comportamento, mudanças de hábito. E quem que quer mudar? Eu achava que eu era certa, né? A dona da razão. Então, o perfil dominante, ele às vezes até não aceita essas críticas, porque ele acha que ele está correto e que ele está certo nas suas decisões. Então, ele tem essa característica, uma característica muito forte e uma característica marcante desse perfil. Eu fiz até uma pontuação aqui, olha só, gostam de desafios e são extremamente focados nos resultados e nos seus objetivos. Precisam de autonomia e visualizar as oportunidades de crescimento. Então, se uma pessoa que tem essas características de perfil dominante, ele vai querer o tempo todo galgando algo maior na empresa, crescer profissionalmente. Porque se não tem desafios para ele, aí perde o interesse. Então, normalmente, busca-se uma nova oportunidade de trabalho que te traga esse desafio, essa possibilidade de crescer na empresa, de crescer profissionalmente e como pessoa. São confortáveis para assumir posição de liderança, né, que eu já comentei, e lidam bem com situações de pressão, onde é necessário decidir rápido. Eu sou bem assim. Vamos fazer uma coisa? Ai, vamos. Mas olha só, essa decisão rápida, porque é uma decisão rápida, mas é uma decisão impensada, sem medir atos e consequências, sem ver onde isso vai dar, sem ver onde nós vamos chegar. Então, essa característica, vamos dizer que em alguns momentos, não é muito favorável para quem tem esse perfil. Por isso eu digo, um autodominante, ele precisa muito de autoconhecimento para estar se controlando, para não fazer bobeira para a sua vida e para quem está ao seu redor. E normalmente a gente atinge quem está mais próximo da gente, a nossa família, né? Pai, mãe, marido, filhos, para quem é casado e tem filhos, enfim. A constante busca pelo equilíbrio é muito importante. O que acontece hoje? Eu, antes, alguma situação que já me deixava assim, parece que ferve tudo lá dentro, né? Já me deixava assim ansiosa, nervosa, eu explodia. E quando eu explodia, ninguém mais conseguia me segurar. Parece que o quarteirão sabia o que estava acontecendo na minha casa, porque assim, era aos gritos, e não estou exagerando, era aos gritos mesmo. Hoje acontece? Claro que acontece. Eu não sou perfeita, eu só estou tentando melhorar a cada dia.
porque ninguém é obrigado a lidar com a minha grosseria e com a minha estupidez, né? Então, eu busco o lado bom do meu perfil e o que eu sei que eu preciso melhorar, eu vivo em constante parada. Eu paro, respiro, não deu certo? Eu saio de perto, se for possível eu peço, se for uma situação, né, que não dá, eu falo, ó, me dá uns 10 minutos, me dá uns 10 minutos para eu poder me recompor. Parece que a gente sai de si, né, não consegue mais controlar, porque se eu não fizer isso, eu com certeza vou tomar as mesmas atitudes que eu tomava antes, vou tornar a magoar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me amam, os meus filhos, o meu marido, as pessoas que trabalham comigo, enfim. Então, esse é um perfil muito forte, um perfil muito decidido, um perfil que precisa colocar as emoções no lugar. Mas também não é só coisa assim, né? Não é só uma coisa ruim, vamos dizer. O perfil dominante tem todas essas características de ser aguerrido, de não temer coisas novas, de ir para frente, vai para cima mesmo e vamos que vai dar certo, porque é positivo, é um perfil positivista, acredita que é possível fazer, vai e faz. Tem medo de fazer? Tem coisas que eu tenho medo de fazer. Fazer live é uma coisa que não me deixa muito confortável, mas ainda assim eu faço. Eu costumo falar assim para as minhas coaches: tá com medo? Vai com medo mesmo. Você não quer fazer? Faz sem fazer, faz sem querer. A gente tem coisa que precisamos fazer mesmo sem vontade de fazer. Ninguém levanta num frio desse, aqui na minha cidade hoje está fazendo 11 graus, ninguém levanta nesse frio querendo fazer exercício, querendo fazer caminhada, querendo ir para academia, querendo ler um livro para aprender coisas novas. Então, nós precisamos nos superar a cada dia, fazer coisas que são necessárias, mesmo sem vontade, porque é para isso que gera o crescimento e o desenvolvimento. Então, essa minha dominância faz muito isso comigo, e eu acredito que as pessoas que também tenham esse perfil dominante ajam dessa forma, com firmeza. São pessoas firmes, são pessoas positivas, pessoas, mulheres, homens, são guerreiros, são destemidos. Então também tem um lado muito positivo, né? Em todos os perfis, na influência, na estabilidade, na conformidade, também todos têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Os negativos, a gente precisa estar em desenvolvimento. E da mesma forma, os positivos, em constante desenvolvimento, para que seja melhor a cada dia. Você se identificando com algum perfil, manda para mim um direct, manda uma mensagem no Insta. Eu tenho um livro para indicar para cada tipo de perfil. Um livro para o perfil dominante, um livro para o perfil influente, para o perfil estável e para o perfil conforme. E aí você me pergunta, Graziela, o que nós vamos ver nesse livro? Esses livros, eles dão direcionamento para que haja esse equilíbrio, para você entender um pouco mais de você, um pouco do que as suas ações, a sua forma de falar, o seu comportamento afeta nas outras pessoas. Para finalizar, o perfil dominante é o perfil competitivo, é o perfil líder, é o perfil do vencedor, né? Acho que o dominante, ele acha que ele é vencedor em tudo, né? Enfim, não é muito assim, mas ele se acha, né? Ele tem a autoestima muito elevada. É um perfil marcante de força, de determinação, de destemido. Essas são as principais características do perfil dominante. E aí, essas são os pontos bons, né? Os pontos ruins desse perfil: a agressividade na fala, a agressividade no comportamento, porque para ter todas essas boas qualidades, ele acaba sendo um perfil agressivo. Essa agressividade,
ela vem também um pouco para como se fosse uma defesa. Porque aí eu sendo agressivo, você nem chega perto de mim. Porque eu já não te dou espaço, eu já te deixo com medo, como já disseram para mim. Eu tenho até medo de falar com você. E, gente, eu vou dizer para vocês, depois que eu entendi, né, por que eu demorei tanto para entender a respeito disso, a respeito de mim, eu falei, nossa, como é feio, né? Como é ruim você ouvir a pessoa falar, eu tenho medo de falar com você. É assustador. Então eu vi o impacto que eu vinha causando nas pessoas depois que eu comecei a entender do meu comportamento. Porque até então eu fazia naturalmente, eu não fazia de propósito. Eu achava que eu não era grossa, eu achava que eu era verdadeira. E eu estava sendo grossa, estúpida e pior, gente, mal educada. Mal educada. Achando que eu estava sendo a última bolacha do pacote, né? Bom, se vieram me procurar para saber a verdade, então senta aí e vamos conversar. E não é assim, a gente pode falar a verdade para as pessoas de uma forma mais leve, de uma forma tranquila, de uma forma doce. Ainda assim, a gente consegue ser verdadeiro. Mas eu não sabia disso. E eu achava que eu estava fazendo certo. Depois de entender de mim, eu vi quantas feridas eu causei nas pessoas que se aproximavam de mim. Principalmente no meu esposo, nos meus filhos. Hoje e essa semana a intenção é falar do perfil comportamental. E os exemplos que eu vou dar são exemplos da minha vida. O que aconteceu na minha casa por conta do perfil, por conta de não entender, por conta de não controlar as emoções, de não gerenciar o comportamento, né? Então eu tive problemas com o meu esposo, com o meu filho mais velho, que é de um perfil estável, e o meu caçula, nós não temos ainda como identificar o perfil, porque a gente é preciso que a pessoa tenha mais de 14 anos para estar respondendo o inventário. Então, o meu caçula eu acredito que seja como eu, dominante, porque é assim, né? É questionador, ele quer que a palavra dele seja a última, enfim, do mesmo jeito que sou eu. Então, traz consequências e traz benefícios. Tudo que nós fazemos na nossa vida impensadamente traz consequências. E quando nós conseguimos controlar, gerenciar, colocar as coisas na tranquilidade, traz benefícios. Então, que hoje seja mais benefícios para mim, para você, para o entendimento de si próprio. A gente precisa buscar esse entendimento. E, como eu vou dizer, aceitar que precisa ser mudado, aceitar que mudanças são necessárias, porque se do jeito que tá tem alguma coisa errada, não está bom, precisa mudar. Mudar é fácil? Claro que não, gente, é um exercício constante, eu me exercito todos os dias para não explodir. Eu não sou a perfeita não, eu achava que era, mas eu descobri que não sou. Descobri que tenho mais erros, que tenho mais defeitos e que tenho menos paciência do que eu imaginava. O perfil dominante também não é muito paciente. E se ligado com outros tipos psicológicos e com outros valores, essa paciência diminui ainda mais. Então, é um treino constante, é um exercício diário para que a gente não repita os mesmos erros, né? Como que é difícil mudar de hábito para uma coisa boa. A gente tem dificuldade de mudar o hábito para coisas positivas. Agora, quando é para as coisas negativas, é incrível como acontece com a maior naturalidade do mundo. E para as coisas boas, a gente precisa estar sempre se controlando, sempre parando para pensar, sempre parando para racionalizar. Eu agia muito na emoção, no impulso, né? Por conta desse resultado rápido que o perfil dominante tem. Por isso eu digo, comigo não deu certo. E com as pessoas que eu já fiz a análise também não deu certo.
trouxeram muitos problemas, muitas desavenças e dificuldades na vida. Essa impulsividade, esse agir impulsivamente, agir sem pensar, traz problema psicológico, traz problema financeiro, cai problema do céu. Então, para que isso não aconteça, é um exercício diário. Eu sei o quanto eu tenho me esforçado, eu acredito que eu já esteja tendo um resultado dentro da minha casa. Então, é esse exercício constante, o perfil dominante. Todos os outros perfis também, como eu disse, tem o ponto bom e tem o ponto ruim. O ponto bom a gente potencializa. O ponto ruim, nós vamos tentando manter um equilíbrio ou calando o que não é bom em você, o que você sabe que não é, aceite que está errado, aceite que precisa mudar, porque aí as coisas acontecem e vão acontecendo de uma forma muito natural e maravilhosamente bem as coisas vão fluindo, flui, certo? É isso!